A gente vai falar sobre o suspeito de abusar sexualmente de uma mulher de 20 anos que foi preso pela Polícia Civil. E diante da grande repercussão desse crime na mídia e também nas redes sociais, os investigadores trabalhavam contra a possibilidade desse sujeito fugir daqui da cidade. Por isso, foram intensificadas as ações para identificar e encontrar esse abusador, e assim que ele foi detido, olha só isso. O homem deu 2 declarações que eu diria no mínimo revoltantes. Ele contou o que motivou a fazer isso, e você vai ver agora na reportagem. E ele também disse o que é que ele pensa sobre esse tipo de crime. Você não vai acreditar na declaração desse sujeito. Vamos ver. Uma corrida contra o tempo. Uma resposta rápida a um crime que chocou o estado de Santa Catarina. A Polícia Civil reuniu agentes de diversas delegacias e montou uma verdadeira força-tarefa que tinha como principal objetivo a caça ao suspeito de ter abusado de uma jovem de apenas 20 anos. Devido à grande repercussão que nós tivemos em redes sociais, nós tínhamos um receio muito grande de que ele se evadisse do município. Então, por isso, houve essa concentração de esforços para que a gente desse a resposta o mais rápido possível. Em menos de um dia, a polícia coletou informações valiosas para a investigação. Equipes foram destinadas para diferentes endereços em uma tentativa articulada de surpreender o suspeito. Após um trabalho de inteligência e com o uso de câmeras de monitoramento, a Polícia Civil conseguiu com velocidade identificar e encontrar o suspeito de abusar da jovem de 20 anos. Ele estava em uma casa com a namorada na região central de Joinville. Confessou o crime e foi preso em flagrante. Ele não tem antecedentes criminais. No interrogatório dele, ele inclusive reconhece o que fez, mas pasme, parece que ele não tem a noção da gravidade, do quanto que a conduta dele é odiosa. Tanto que ele tenta justificar. Pô, não fiz nada demais, nem encostei nela, sabe? Então, é lamentável que a gente se depare com esse tipo de crime ocorrendo em plena luz do dia, acho que foi isso que chamou tanta atenção, e que a pessoa sequer tenha consciência, né, do quão odioso é a sua conduta nesse sentido. Ele chegou a falar num depoimento que ele tinha uma compulsão por isso, por esse tipo de prática. A vítima ia encontrar uma amiga em um bar e caminhava por uma avenida bastante movimentada, quando sentiu que estava sendo perseguida. Assustada, acelerou o passo, mas foi agarrada pelo braço pelo homem. E aí ele falou, isso é um assalto. Eu falei, tudo bem, só não me machuca. Ele me botou no meio das 2 árvores, me empurrou na árvore pro lado da prefeitura de costas, pegando no meu braço direito. E aí ele falou, não grita, senão eu vou te matar. E aí ele tirou a p*** dele pra fora, falou pra eu ficar quieta. Ele começou a se masturbar atrás de mim, ficou se esfregando em mim. E eu fiquei o tempo inteiro muito calma. Os carros estavam passando na rua. Tinha muito carro passando na rua na hora e ninguém viu. Quando ele terminou, ele ejaculou na minha calça inteira, na parte de trás. Aí ele simplesmente pegou no meu braço e falou, segue reto, que eu vou pra cá. Não olha pra trás. Imediatamente, a jovem ligou para a polícia. Ela procurou a polícia, já recolhemos a roupa dela. Independente de qualquer forma, já vamos colher o exame de DNA dele, que estava na roupa dela. Então já é um ponto de partida. Às vezes, se ela vai para casa, lava essa roupa, procura a polícia, 2 dias depois, nós perdemos um elemento que, enfim, é uma prova cabal de quem é a pessoa que cometeu o crime. O suspeito passará por uma audiência de custódia hoje. E o juiz responsável pelo caso vai decidir se converte a prisão em flagrante em preventiva. Caso seja essa a decisão, o homem será levado ao Presídio Regional de Joinville. Então, inicia-se uma ação penal, ação criminal, a delegacia vai formular o relatório final da investigação, indiciando o suspeito, e daí começa a correr o processo criminal.
E lá na frente vai vir todo um trabalho de defesa e acusação para seguir na condenação ou absolvição dele. Tomando as penas, a gente chega num patamar de 20 anos, mas isso é improvável que aconteça. A gente acredita que ele vai ser, de repente, denunciado pelo crime de importunação sexual ou, de repente, se o Ministério Público assim entender, no crime de tentativa de estupro. É um sujeito asqueroso, imundo. Não tem que falar de um sujeito desse. Sabe, o cara destruiu a vida da menina, isso vem acontecendo na cidade. E não é um problema isolado de jovens de 20 anos, não. Tem crianças, tem adolescentes, tem pais abusadores, tios abusadores, primos abusadores, colegas, professores, a gente sabe disso. E o abuso por si só, ele não começa explicitamente no momento em que há aquele toque. Não, senhor, começa muito antes. O assédio é a porta de entrada para desencadear uma questão que muitas vezes termina com a violência sexual contra a mulher. E isso é algo a ser feito imediatamente para poder reparar. Reparar em que sentido? Olha só o dano psicológico que afetou essa jovem. E não só ela. Afeta a família, afeta as pessoas próximas, afeta aquelas pessoas que defendem a bandeira contra a violência da mulher. Afeta a gente que é jornalista. Porque é uma situação muito delicada. E olha só, o indivíduo teve a cara de pau de dizer para a polícia que, na visão dele, ele não fez nada demais. E aí depois, o delegado, e você ouviu aí o que ele falou, fez a seguinte citação de que ele tem prazer nesse tipo de coisa. Dá para acreditar num negócio desse? É um absurdo. É um absurdo. Agora, me chama a atenção o seguinte. Eu recebi algumas mensagens na minha rede social, isso ontem à tarde, de algumas mulheres dizendo que frequentemente são abordadas em Joinville quando estão sozinhas em seus carros por homens que coagem essas mulheres nos semáforos. Batem no vidro com força, ameaçam, ficam na frente do carro, fazem cara feia. E aí a mulher se vê naquela situação de perigo e muitas abaixam o vidro, dão dinheiro, mas tem aquelas pessoas que ficam sem ter o que fazer. Não é todo mundo que tem dinheiro e moedinha para dar em semáforo hoje em dia. Outra coisa, numa cidade como a nossa, que emprega gente pra caramba, o sujeito está na rua pedindo esmola, desculpa falar. Ele está naquela condição porque, de fato, ele quer se colocar naquela condição. Porque tem muita oportunidade de trabalho na nossa cidade. Agora, eu sei que a gente não pode excluir também aquelas questões que envolvem o usuário de droga. E já é um problema de saúde pública. Então, assim, dá medo de se andar na rua, principalmente a mulher desacompanhada, aquela que vai buscar a criança na escola, aquela que por alguma razão precisa sair tarde da noite para levar um filho no hospital, enfim, são N problemas. Acontece que para que ações preventivas sejam tomadas por parte da polícia, do poder público, é preciso que essas denúncias cheguem ao conhecimento das autoridades. Porque não adianta o pessoal ir só para a rede social reclamar. A estatística, ela só é levantada mediante o número de denúncias que são apresentadas para a polícia ou para a guarda, enfim. Então você que se sente vítima, você que está nessa situação ou que tem esse medo recorrente, precisa discar o 190, precisa entrar em contato com as forças de segurança, para que estatisticamente esse número venha ao conhecimento de toda a polícia para se trabalhar uma estratégia de patrulhamento preventivo nessas áreas de risco também.